isso você nasceu para adorá-lo na beleza da sua santidade. Meu coração, 2 textos aqui, e confesso que não era isso que eu pretendia pregar nesta noite, mas o pregador ele tem que saber que se Deus gosta de alguma coisa, é de alguém que seja sensível à sua voz. E buscando essa sensibilidade, me humilhei ao Senhor. E aqui, pouco tempo antes do início do culto, Ele me abriu o entendimento do que Ele quer falar aqui. Quantos creem que é Deus quem fala através do pregador? Glorifique e exalte a Ele. Enquanto você está glorificando e adorando, Deus está visitando a sua casa, pode ter certeza disso. Então você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, já pode ir abrindo ela no livro do Êxodo. Os 2 versículos que eu estarei lendo estão dentro do Antigo Testamento, dentro do Pentateuco. Então por isso vai ser fácil encontrar aí. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 33, leremos a partir do versículo 18. Êxodo capítulo 33, versículo de número 18. E se você quiser já ficar preparado, o próximo texto você encontra em Deuteronômio 3, 26, capítulo 3, versículo 26. Deuteronômio, ou segunda ou repetição da lei, vão ser dentro desses textos que estarei ministrando a palavra de hoje. Quero dizer que estou feliz com a presença de todos aqui, amém? Estou feliz porque ainda há pessoas que querem morar no céu, querem deixar o pecado, deixar a soberba, o egocentrismo humano, para o Espírito de Deus reinar em suas vidas. E se tem uma coisa que eu guardo e prezo no meu coração, foi o que eu aprendi há muitos anos atrás, que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Passando pelo cemitério aqui de Taguatinga, ontem no culto da campanha, durante a Copa do Mundo, eu vi ali que naquele lugar se põe fim a todas as vaidades dos homens. Ali se acaba a beleza, ali se acaba as contendas, os disse-me-diz, as mágoas, as iras e toda espécie de inutilidade que a nossa carne herdou após o pecado de Adão. E eu quero te dar uma notícia, que se a morte veio pela vida de um homem, quanto mais reinará a vida eterna através da morte de um justo chamado Jesus. Graças à cruz do Calvário, nós estamos livres da escravidão eterna. É tão bom você poder dizer que você ama Jesus. É tão bom você deitar com a sua cabeça no travesseiro tranquilo. As pessoas podem falar o que quiser de você, mas você saber que você tem vida no altar, que as suas vestes ainda são brancas como a neve, e que se o som da trombeta tocar, você sobe ao encontro dele nos ares. Não tem preço que pague isso. Só quem tem esse sentimento de alegria, glorifique e exalte a esse Deus. Isto ainda é a alegria do crente. O Espírito Santo me disse que operaria aqui curas. Ele me deu uma visão essa noite passada, que eu ministrava uma palavra com simplicidade, mas grande era a operação do Espírito Santo de Deus. Grande. E eu via o Espírito Santo operando muito na área da cura, cura divina. E eu creio que isso está sendo cumprido agora.
Pessoas aqui estão recebendo curas físicas e emocionais. Pessoas que têm doenças psicossomáticas aqui neste lugar. Doenças da alma que impede você de se relacionar bem com o seu próximo. Você tem um difícil relacionamento com seus vizinhos, no seu ambiente de trabalho, na sua escola. Deus está falando que você vai ser curado e seus relacionamentos vão melhorar. Pessoas não vão ficar mais dentro de cavernas, com medo, complexadas. Vão aprender a viver a vida, a desfrutar de um dos maiores presentes que Deus nos deu, que é a capacidade de se interagir com o nosso próximo. Tem gente recebendo isso aqui nesta noite. E eu sei que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Então receba crescimento nos seus relacionamentos. Porque isso tem sido o impedimento de você receber muitas vitórias. E Deus está quebrando este gigante, como Ele tem falado na sexta-feira aqui à noite. E pessoas também estão recebendo curas no coração. Estão aprendendo o valor do perdão, o valor da compreensão, de saber que nós não somos juízes, nós somos cumpridores da lei. Agora não confunda juízo temerário com a palavra de juízo na boca de um profeta, porque tem gente que está confundindo as coisas. Hoje você não pode nem pregar mais a palavra que você está sendo julgado. Não é isso. A palavra vai ter autoridade para julgar o homem enquanto nós estivermos aqui nesta terra. E Deus ainda tem profeta nessa terra para ser porta-voz dele, tanto para a profecia do consolo, da edificação, mas também da exortação. O ministério profético, ele é tríplice, ele é completo. Exorta, consola e edifica. Tem gente que pensa que conserto é para o mal dele. Ele não gosta, ele fica triste, mas Deus está mandando te dizer que quando nós somos filhos, a repreensão de Deus como pai no início parece ser dura, nos traz tristeza na alma por causa da nossa dureza de coração, mas depois ela começa a produzir frutos de justiça. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus. E ainda mais, Deus diz: se tu, pois, zeloso. Zeloso de quê? Da sua própria alma. E arrependa-te. Assim diz o Senhor. Amém? Mas não fique com medo. Deus tem palavra de vitória para você. Não deixe isto impedir a sua adoração hoje. Êxodo capítulo 33, versículos a partir do 18. Leremos que diz assim: Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem eu me compadecer. Disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Em outras traduções, sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar por-te-ei numa fenda da penha ou da rocha, e te cobrirei com minha mão, até que eu haja passado. Agora você vai para o livro de Deuteronômio, pula aí, Levítico, Números, e você vai chegar em Deuteronômio, capítulo de número 3, versículo de número 20. E vamos ler a partir do versículo 24. Porque essa água está assim diferente. É água de coco. Eu estou assim tão com crédito com Jeová. Eu vou até beber com classe, né? Licença, igreja. Quanto você encontra aí?
Então, enquanto estou hidratando aqui o meu corpo, seja hidratado na alma com a palavra de Deus. Glórias a Deus. Leremos aqui versículo 24 do capítulo 3 de Deuteronômio. Senhor Deus, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Glórias a Deus. Você que está sentado, permaneça. Quem está de pé pode tomar o seu assento. E nós estaremos aqui passando à igreja aquilo que o Senhor Deus ordenou. Nós sabemos e conhecemos muito sobre a história de Moisés. Moisés, sabemos que aquele que foi tirado das águas teve um ministério maravilhoso como legislador de um povo a qual Deus escolheu para ser o seu sacerdócio real, a sua nação santa, um povo adquirido, comprado. E Deus, quando escolhe Moisés, Ele permite algo inusitado em sua vida, porque todo aquele que Deus escolhe, coisas estranhas começam a acontecer na vida dele, coisas que você não entende, mas lá na frente é como se fosse um quebra-cabeça, e as peças vão se encaixando, e você vai entendendo que tudo que aconteceu na sua vida, mesmo que sejam coisas ruins, serão coisas que vão contribuir para a glória de Deus e para o seu crescimento espiritual. É assim que nos diz a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguém que ama a Deus aqui? Então receba essa palavra sobre a sua vida. Todas as coisas que acontecerem contigo serão para contribuir ao teu favor. Aquilo que não te matar vai te fortalecer, pode ter certeza disso. E se você está vivo até hoje, é porque Deus te fez para vencer e não para perder. Acredite nisso. Nós glorificamos a Deus porque, vendo a história deste homem, nós olhamos que ele é um escravo hebreu vivendo no Egito, e sabemos que quando ali o faraó, que não conhecera a José e toda a bondade que José trouxera ao Egito, ele começou a perseguir o povo de Deus que nascia lá e se multiplicava. Eram 70 almas que tinham entrado no Egito. Agora, no tempo de Moisés, já são quase 3 milhões de pessoas. O povo cresceu e multiplicou de uma forma que Faraó se assustou e pensou consigo, com uma mente humana e diabólica, dizendo: se esse povo não tiver uma espécie de domínio, eles poderão se rebelar contra nós, vir contra a gente e tomar o nosso reino. Pois bem, então façamos alguma coisa. Vamos dar a eles trabalhos forçados. Vamos fazer eles edificarem a Ramsés, a Pitom, cidades de Faraó. E também, se não bastasse isso, quando os homens começaram a se multiplicar, o Faraó dá uma ordem que todo aquele que nascesse menino, que nascesse homem, fosse morto, fosse jogado à beira do rio para ser comido por crocodilos e jacarés. Só que o que acontece é que a fé de uma mulher chamada Joquebede é tão grande que, em vez de ela dar o seu filho para Faraó jogar aos crocodilos, ela pega o seu filho e faz uma espécie de cesto de junco e betume e coloca ele dentro das águas do Nilo. Segundo alguns estudiosos, aconteceu um milagre ali, porque as correntezas nunca dariam para a casa de Faraó, e acreditam-se que contra as correntezas aquele menino foi parar na casa de Faraó e foi visto pela filha dele, e ali cresceu como um príncipe, porque eu sei que Deus sempre tem projeto para salvar a família. O diabo pode ter se levantado contra a tua casa, contra o teu filho, dizendo: matei. Até leis podem ser criadas para a destruição da família, mas eu sei que tem um Deus aqui que surpreende, tem estratégia para livrar a família de quem é escolhido. Será que tem glória a Deus por isso? E todo aquele que Deus livra, Deus não livra em vão. Deus, ele tem propósitos que vão além da nossa imaginação e do nosso alcance visual. Quem diz isso é o profeta Jeremias, quando fala: eu sei
Que planos tenho a respeito de vós? Planos e não de mal, para vos dar o fim que vos desejeis. Deus nos seus planos esconde esse menino, e esse menino cresce como príncipe, aprende ali sobre astronomia, matemática, ciência, geografia, biologia, e se torna uma pessoa, intelectualmente falando, de um nível totalmente acima, de fato um príncipe egípcio. Só que quando ele começa a crescer, ele começa a se dar com as diferenças. Diga assim, diferenças. Mas fala mais alto para você entender a mensagem. Diga diferenças. Porque todo aquele que é escolhido por Deus, ele é diferente dos demais. Aleluia. Eu estou pregando para você que é diferente. Por quê? Porque quando aquele jovem começa a notar uma diferença, diz a história que ele a pegar uma mulher que estava no palácio limpando, esfregando o chão, uma escrava, e ele esbarra naquela escrava e suja sua roupa de príncipe. Ele muito irado com aquilo, ele muito odiando os escravos, ele pega aquela mulher pelo cabelo, pastor Evânia, e começa a arrastar ela e dizer: eu vou te dar uma lição para você nunca mais, sua escrava, sujar as vestes de um príncipe. A história judaica diz que aquela mulher se levanta, olha no olho dele e diz: eu não sou escrava, eu sou a sua mãe. Quando ele ouve aquela notícia, há um impacto no coração dele. Ele começa a entrar numa espécie de crise existencial, e ele descobre a história que ele foi parar no palácio da filha de Faraó, e a sua mãe o amamentou dentro de casa até que ele crescesse, para devolvê-lo à casa de Faraó. E quando ele descobre que é um filho adotivo, que ele não é daquela família, que ele não pertence àquela linhagem, que de fato ele tinha o mesmo sangue hebreu daqueles escravos que eram chicoteados todos os dias, ele começa a se revoltar, ele começa a buscar uma alternativa para mudar essa circunstância, até que um episódio acontece em sua história, algo que, como eu falei no início da mensagem, coisas que parecem ser para a nossa destruição, para o nosso sofrimento, mas que acabam cooperando para o nosso bem. Foi o que aconteceu com Moisés. Ele estava vendo aquele povo gemendo, chorando, apanhando, sendo humilhado, e ele estava começando a se enfurecer com aquilo, porque ele começou a sentir as dores daquele povo. Ele começou a sentir dentro dele o que aquele povo sentia sendo humilhado e escravizado e chicoteado naquele lugar. Até o momento que ele intervém quando um egípcio está surrando um hebreu escravo, e ele acaba na sua impulsão. Talvez ele seria um homem sanguíneo, não controlando os seus impulsos, ele mata aquele egípcio para dar livramento ao escravo. E ele, pensando que nada tinha acontecido, que ninguém tinha visto, ele escondeu aquele homem em areia. E quando uma vez ele vai intervir, quando dois escravos hebreus estão brigando, um deles olha para ele e diz: você também vai me matar como mataste aquele homem? A Bíblia diz que Moisés, com medo de Faraó descobrir, foge para o deserto. Com 40 anos de idade ele está fugitivo. Agora ele não tem mais as suas vestes de príncipe, não tem mais os seus aparatos da realeza egípcia. Agora ele está dependendo de pessoas para sobreviver no deserto, até que ele encontra um homem chamado Jetro, que dá a ele toda a instrução de como ele viver no deserto, e fez ele ser um pastor de ovelhas. E é o que eu estou pregando aqui nesta noite. Tem gente que Deus está tirando do Egito, do palácio, porque você tem que entender que a sua família é escrava ainda de Satanás, que a sua família sofre, e Deus não quer você no bem bom, desfrutando dos prazeres do mundo, enquanto o seu povo e a sua família está morrendo. Deus está levantando nesta noite aqui pessoas que queiram lutar pela libertação dos seus semelhantes. Ele está caçando quem ainda tem sangue de hebreu na veia para lutar pela liberdade. Hoje o meu Deus não está falando de promessas materiais. Hoje o meu Deus não está aqui massageando o seu ego.
Talvez você esperava uma profecia sobre algo que você tanto quer. Eu sei que você vai receber em nome de Jesus Cristo, mas não é isso que Deus quer falar para você. Ele está dizendo que Ele está levantando pessoas que queiram largar a sua maneira de viver egoísta, o seu projeto de vida hedonista, de pensar: eu quero isso, eu tenho que ter aquilo, eu sou assim, eu sou assado, ninguém mexe comigo, quem é ele, quem é ela, eu tenho mais, para entender que nós não somos nada. E se tem uma herança que recebemos de Deus, é a unção de pregar o evangelho para aqueles que estão sendo escravizados do mundo. Deus quer uma atitude nossa. E ele passa 40 anos ali sendo preparado com Jetro, até o momento que Deus diz para ele: chegou a hora de você cumprir o seu propósito. E nós sabemos que ele vai até o Egito. Ele vê aquelas milhares de maravilhas, as 10 pragas, o mar se abrindo, entrando no deserto com aquele povo. Ele vê cordonizes descendo, maná do céu. A palavra de Deus diz que Deus cuidava daquele povo de uma maneira muito especial. Mesmo em pleno deserto, a vontade de Deus é que aquele povo celebrasse festa ao Senhor no deserto. E muito crente não entende isso. Tem crente que só no momento da vitória ele dá glória a Deus, aleluia. Basta Deus colocar ele num deserto para provar, para experimentar, ele cessa de festejar o Senhor. Eu quero dizer que crente de verdade festeja no deserto, crente de verdade festeja na prova, porque ele sabe que o deserto é passageiro e Deus tem para ele terra prometida. Será que tem alguém que ainda quer ir para a terra prometida? Glorifique. Eu estou desenhando a história para que você entenda a mensagem. Esse homem no seu ministério com um povo que outrora era escravo, agora são propriedade exclusiva de Deus. Diante de todas as suas experiências, nós lemos aqui 2 pedidos feitos por ele. E eu prestei atenção nisso e falei: eu não posso deixar de compartilhar isso, porque eu sou uma pessoa esperançosa. Eu ainda acredito que há remanescentes na nossa terra. Eu ainda acredito que há pessoas que amam a Jesus, não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é e pelo que Ele já fez por nós. Então nessa esperança eu falei: eu tenho que anunciar a este povo que há pessoas que ainda sabem querer algo especial de Deus. Agora você vai olhar para o olho do seu irmão e vai dizer para ele: começa a aprender. Fala para ele assim: começa a aprender a pedir coisas especiais para Deus. Nós sabemos que o apóstolo que andou com Jesus Cristo disse uma coisa, e nós insistimos em errar nisso. Ele fala o seguinte: vós pedis, mas pedis mal, porque não sabeis pedir. Pedis para o quê? Para os vossos deleites, para as suas próprias vontades, para os seus vossos próprios quereres. E Deus quer alguém que saiba pedir. Eu estou pregando hoje aqui para dizer para você que Deus, os olhos do Senhor, ainda estão sobre a terra a procurar pessoas que saibam pedir. Eu já sinto o Espírito Santo de Deus me inspirando aqui. Deus está falando que além de você ter que pedir, isso mesmo, você tem que ser o pidão. Pega aí no ombro do seu irmão e fala para ele assim: larga de ser tímido, seja um pidão. Fala para ele: seja um pidão. É, irmão, porque tem gente que gosta de viver de miséria, de esmola. Esmolas de Deus espirituais. Ah, Senhor, tu sabe, eu não mereço. Se o Senhor quiser me dar um marido, ainda que seja banguelo, tenha 2 dentes na boca, um para abrir garrafa, outro para doer, eu quero assim mesmo, porque eu não mereço. Eu sou muito pecador para isso. Tem gente que faz uns tipos de oração que Deus dá vontade de dar um cascudo nele, mas Deus é tão poderoso que se for tocar nele, mata, fulmina. Aí ele usa da misericórdia e fica intercedendo através da pessoa de Jesus, para que o crente aprenda a saber pedir. Outros estão de ônibus, estão andando a pé, aí começam a servir a Deus e vem com aquela falsa humildade: eu sou seu servo, Senhor, e eu sou tão humilde que eu não quero um carro do ano, eu não quero o melhor carro que há nesta terra, me dá aquele fusquinha pipocando, parecendo tiroteio em beira de favela, para que eu possa ir para a igreja. Nem que eu empurre ele no meio do caminho, nem que eu tenha aquele fusca ungido, porque vaza tanto óleo que aonde eu passo deixa rastro. Eu quero dizer para você: você tem que saber pedir bem e pedir coisas especiais para Deus.
E quem acredita comigo que a gente não começa de uma vez, a gente começa passo por passo. Quem acredita que a nossa história, a nossa casa espiritual não é construída pelo telhado, mas pelos alicerces, e degrau em degrau a gente vai conseguindo. Então tudo bem, você está no nível de pedir coisas materiais, Deus não vai te recriminar por isso, mas é um nível mais pequeno, é um nível mais, praticamente para Deus, insignificante que existe, é pedir coisas materiais, porque isso para Ele não é nada, Ele é dono de tudo isso. E muitas vezes até tendo coisas materiais, a felicidade não vai vir por causa delas, porque felicidade, paz, gozo na alma é um estado de espírito, e depende das circunstâncias que você passa. Quem tem Jesus sabe ser feliz na prova, na bonança, com pouco, com muito, sem nada. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz na sua palavra: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sei ter abundância e não negar o meu Cristo, eu sei ter falta e também não negar a Ele pela falta. Eu sei estar preso, estar solto, afligido, alegre, mas eu sei viver a alegria e a paz que Deus me deu. Eu sinto uma unção de ousadia aqui, e eu quero que você receba dela, para você ser ousado com Deus, em vez de você ter medo dele, e dizer: ai, Deus é tão santo, que eu só oro com roupa comprida, é debaixo de um cobertor. Irmão, Deus te ama, e não quer que você tenha medo de se chegar a Ele. Deus quer que você queira Ele. Sabe qual foi o erro dessa nação aqui, que Moisés tira do Egito? Eles tinham tanto medo de Deus, que quando Deus faz no monte um tabernáculo, entre o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, onde estavam as leis lá em cima, o povo chega no átrio, e quando o povo chega no átrio, a vontade de Deus é que o povo se santificasse, entrasse pelo menos no lugar santo, para ouvir a voz de Deus. Só que a Bíblia diz que eles fizeram o contrário. Quando Deus começou a falar, eles ouviram trovões, relâmpagos, e ficaram com medo, e disseram: Moisés, pede para Deus parar de falar, por favor, porque nós estamos com medo. E os milhares de anjos já estavam descendo com a lei de Deus para entregar no coração do povo, e o povo rejeitou essa oportunidade e pagaram um alto preço. E quem foi o único que teve a ideia na época de querer se achegar perto de Deus? Moisés. Não foi em vão que Deus falou: eu vou falar com esse cara, é face a face. Com esse povo eu falo em sonhos e visões, mas esse não. Esse eu chamo na cadeira, sento do lado dele e falo. Deus ainda procura a gente para falar face a face. Quem é que quer falar com Deus ainda nesse lugar? Dá um grito de glória! Vamos despertar para a realidade da existência de Deus em nosso meio. Ele é real, Ele quer um compromisso, uma comunhão mais íntima. Saber pedir é querer estar perto de Deus, mesmo errando, continuar querendo, porque pela fé nós somos aperfeiçoados. E ninguém nasce pregando, ninguém nasce tendo revelações, dons espirituais, santo. Tudo uma questão de querer pedir, de querer perguntar, irmão Léo. Os dons têm que ser almejados. Os dons estão sobre a igreja, mas Deus não vai dar para quem não quer, não pede, porque vai dar, vai fazer bagunça, vai desprezar, vai jogar num canto, não vai dar valor. Mas quando você pede, Deus começa a se alegrar. E eu falei de níveis. Então, já que nós estamos, muitos de nós começamos nos níveis materiais, que é o nível mais inferior, peça bem, saiba pedir, e não fique só nisso, vá para coisas mais profundas. Perder o medo de Deus. Você não precisa estar vestido dentro de uma igreja, de um monte, ou trancado num quarto para falar com Deus. Eu falo com Deus tomando banho, eu falo com Deus nu, eu falo com Deus no carro, eu falo com Deus andando, eu falo com Deus igual esse dia, andando de patins, caindo, dando glória e jogando a palavra de Deus. O cair era do homem, mas o levantar é de Deus. Não interessa, nós temos é que saber falar com Ele e querer. E se você quer, pode ter certeza que Deus vai te responder. Moisés tinha tudo materialmente falando, então ele não precisava de pedir coisas materiais, porque quando ele perdeu todas elas, que lindo,
ele viu que aquilo nunca serviu de nada para a vida dele. Porque o que nós precisamos, na verdade, como necessidade, é a graça de Deus. Pastor, o que é a graça de Deus? É você ter saúde, é você vestir, é você comer, é você ter aonde dormir, é você ter a vida ao seu favor. E o resto é o que? É acrescento. E é propósito. Deus tem propósito com uns de uma forma, Deus tem propósito com outros de outra. Mas a vontade de Deus é que você seja íntimo dele e saiba pedir coisas especiais para ele. Moisés, por ter tudo o que ele queria materialmente falando, ele não pediu coisas materiais para Deus. Ele não pediu milagres, porque milagres também ele viu. E o que acontece aqui é que um episódio em que ele está buscando a lei, e o povo rejeitou a lei. Nesse período de 40 dias, quando ele volta a descer, Deus fala com ele: é o teu povo, Moisés, porque isso não pode ser o meu povo. Eu fiz esse tanto de coisa a favor deles, eles já estão adorando um bezerro de ouro. Vai lá que o teu povo já se corrompeu. Por quê? Porque eu chamei eles para o monte, para o lugar santo, eles quiseram ficar no átrio. Ai, mas Deus está falando aqui. Tem gente que pensa, irmão, que timidez não derruba crente, derruba sim. Não é à toa que ele diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Aquele povo que não quis ficar somente no átrio, não quis entrar num lugar mais profundo com Deus, foi este mesmo povo que não teve alicerce para suportar a falta da presença de um líder e começaram a adorar um bezerro de ouro, provocando a ira no Senhor. E quando Moisés desce, quebra as tábuas da lei, nós sabemos a história, manda a tribo dos levitas matarem os traidores e faz eles beberem daquele ouro derretido na água para sentir a amargura da idolatria e da rejeição de querer pedir e ouvir a voz de Deus. Ele começa a orar e Deus fala: eu não vou mais levar este povo para a terra prometida. E Moisés intercede, pede perdão, fala: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não desampara este povo. E Deus briga com Moisés, dizendo: não, você não pecou contra mim, eu vou riscar de quem pecou contra mim. E Moisés fala: mas por favor, leva a gente para a terra. Aí Deus diz: tá bom, eu vou mandar um anjo, o anjo vai levar. E Moisés diz: eu não quero anjo, porque eu não converso com anjo, eu converso contigo, meu Senhor. Se tu não fores, eu não irei. Quando a gente começa a entender que há níveis de crescimento com Deus que nos fortalece, porque andar com Deus é a mesma coisa que entrar num rio e mergulhar. Quanto mais molhado você tiver, mais você quer ficar lá dentro. Já percebeu isso? Quando você está no lugar, a água está fria, aí você molha o tornozelo, molha os pulsos, você fala: eu não vou entrar nesta água, está frio demais. Assim é muita gente que não quer comunhão e amizade com Deus, ele fica só nesse relacionamento superficial. Não, um culto no domingo tá bom, jejuar, para que jejuar? Tem um pastor que jejua por mim, para que ler Bíblia? Domingo ele vai pregar e eu ouço o que ele falar, está falado. Pessoas assim não têm estrutura para se envolver com Deus. Aí quando vem as tempestades, as lutas, eles caem. Mas aqueles que são loucos como Moisés, como eu sou, e entram de cabeça na água, ele fica mergulhado e dentro de lá não quer sair mais. Será que tem alguém que ainda quer se aprofundar no relacionamento com Deus? É assim. É como uma corda. Quanto mais você se aproxima de Deus, é como se você estivesse se enrolando nela. E quanto mais você se enrola, mais difícil de sair é. Oh, coisa boa! Oh, coisa maravilhosa! Quanto mais tempo e comunhão com Deus, mais difícil de desviar, de se afastar. Pega essa palavra aí. Quer ficar forte? Se envolva mais. Porque quanto mais você se envolver, mais você vai querer Ele. E eu sei que tem gente que ainda quer Deus aqui. Porque se não quisesse, não estariam dando glória a Deus. Porque eu só estou falando disso, de intimidade, pedir e receber dEle. Ele não queria coisas materiais, porque já teve. Ele não queria milagres, porque viu inúmeros. Ele pede a presença. Uma coisa maravilhosa, nós vemos o crescimento. As coisas vão ficando cada vez melhores. Os níveis, os valores são cada vez mais eternos. Agora ele quer a presença e fala: não, eu não vou com um anjo, eu quero a sua presença.
No hebraico, a palavra do termo é Shekinah. E ele quer a Shekinah, porque a Shekinah não é a nuvem que aparece. A nuvem é uma espécie de filtro para que a glória de Deus não fulminasse os homens. Então Deus vinha na Shekinah. Aí quando Moisés pede a presença, ele fala algo que só doido para pedir. Ele é Deus, a gente conversa face a face. O Senhor vem na Shekinah, está numa nuvem, eu não posso te ver, porque essa nuvem é um filtro e também um transporte. Mas se eu te pedir outra coisa, eu imagino que Deus é um ser que se relaciona. Deus deve ter falado: Moisés, pois não, meu filho. E eu imagino Deus perguntando e Moisés dizendo: eu quero ver sua glória. Talvez Deus: o quê? A sua face. Eu quero ver como o Senhor é. Isso é só para quem é doido. Ai meu Deus, mas para chegar aí tem que primeiro passar pela presença. Se não tem a presença de Deus, receba dela hoje. Receba da presença desse Deus todas as horas na tua vida, porque eu sinto, até um profeta esses dias falou: olha, Deus me mostrou você lá no seu escritório e você pensava que você estava só, mas eu estava com a mão no seu ombro quando você estava de olho para aquela janela. E eu falei: esse negócio de presença é verdade, a gente não vê, mas ele está lá. E eu falei: é Deus na tua boca, profeta. Deus ainda quer que nós tenhamos a sua presença, a sua amizade. Moisés tinha presença, tinha diálogo. Agora ele falou: quero ver o Senhor como o Senhor é. Imagina Deus falando: aí você foi demais. Mas eu falei de pedidos especiais, sobrenaturais. Deus fala para ele: faz o seguinte, a minha misericórdia está ainda diante de ti, terei compaixão daqueles que eu tiver, te abençoarei. E ele: eu quero ver o Senhor como o Senhor é. Sai dessa nuvem, Deus. O cara tinha que ter ou ele era muito doido da cabeça, ou ele tinha uma certeza de que ele era santo. Porque nós sabemos que só o sacerdote, com toda a sua santidade, nem dormia à noite. O sacerdote, no dia do sacrifício anual, ele dormia para não se contaminar em sonhos, para oferecer o sacrifício na presença de Deus, no lugar santíssimo. E eu entendi uma coisa: ou esse homem era muito santo, muito separado para Deus, ou ele era doido, de pedra, maluco. Eu acho que o sol do deserto deixou ele pinóia. E ele pede, Deus fala: eu vou te colocar na fenda da rocha. Diga assim: na fenda da rocha. Eu não ouvi: na fenda da rocha. E eu vou passar por ti, Moisés. Só que você não vai ver a minha glória. Glória no original hebraico, kevod, que significa o próprio Deus em essência, como Ele é. Mas eu colocarei a minha mão sobre os teus olhos e passarei por ti. Eu imagino Moisés com aquilo na cabeça. Eu pedi para ver a glória de Deus, ele me coloca na fenda da rocha, e ele passa, mas não me deixou ver. Ele colocou a mão para eu não ver ele. Será que Deus não me ama tanto assim? Não achaste? Eu não achei graça aos seus olhos, o necessário para isso. Mas o que eu entendo aqui de loucura, de saber pedir, é que isso não desanimou Moisés. Moisés não viu a glória de Deus, mas ele fez outro pedido. Pergunta qual? Com fé para eu pregar, não, porque esse negócio aqui é forte, é batalha travada. Fala assim: qual? Olhe para cá. Ele começou a pedir outra coisa para Deus. Chegou um momento que Deus falou para ele falar a rocha. E ele pensou que tinha que fazer como da primeira vez, bater. Mas Deus tinha falado: agora você fala. E ele pegou e bateu e disse: eu tirei água da rocha. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu te amo, mas você fez algo que você não deveria. Primeiro, você falou que foi você que deu água, quem dá água sou eu. E segundo, você bateu na rocha. Eu falei para falar com ela. E nós sabemos que isso é um tipo que aponta para Cristo. E quando Moisés, ao ouvir de Deus: vocês não entrarão na terra. E Moisés pergunta: inclusive eu? Inclusive você, Moisés. E eu já fiquei triste, já chorei, já disse que Deus é ruim,
Porque um homem tão dedicado, quem conhece a história dele sabe, tudo que ele fez, todo o sofrimento com aquele povo. Se você não lê Bíblia, assiste o filme. Mas não assiste aqueles antigão não, que é até difícil, dá até sono, né, no primeiro episódio. Você pega esses mais novos da coleção bíblica e assiste o filme de Moisés. Eu assisti o filme, eu já chorei com a palavra, agora vendo o filme. Não dá. Haja coração. O cara sofre demais, é humilhado, é amassado para receber o ministério, porque Deus não dá para a gente de qualquer maneira. Aí depois de toda essa provação, quando recebe, é humilhação, é gente murmurando, ele chorando pelo povo, e Deus fala: você também não vai entrar. Ele sepultou a irmã dele no deserto, ele sepultou o irmão dele, ele viu pessoas sendo engolidas vivas naquele lugar. E já velho, cansado, ele chega diante das colinas de Moabe, porque Deus o chamou e falou: Moisés, eu quero que você dê uma olhada na terra que você não vai poder entrar. E o texto diz que ele, contando para o povo, que teve uma conversa com Deus, e dentre umas dessas conversas tidas, ele diz o seguinte: talvez alguém possa ter indagado a ele: Moisés, é aquela questão de não entrar na terra. E ele responde, eu não sei a quem, se a centenas, a milhares, a dezenas, mas o texto diz que ele fala e lembra: olha, eu conversei com Deus a respeito de eu poder entrar na terra, e Deus olhou para mim e sabe o que ele disse? Basta, não falaremos mais neste assunto. E outra coisa, o Senhor se indignou contra mim. E eu fico pensando, um homem que foi tão prestativo a Deus, faz 2 pedidos especiais, sobrenaturais, nenhum deles é atendido, e quando ele tenta convencer a Deus, Deus diz para ele: a minha graça te basta. Eu fico pensando, ele poderia desistir, chutar o balde, porque é o que acontece com muitos que estão no nosso meio. Eu sei que quando você aceita Jesus, Deus faz inúmeras promessas a você: vou te levantar, vou te dar um ministério, vou te dar esse casamento, vou dar esta casa, e são promessas e promessas, coisas que você tem pedido. Aí você começa a pensar: Deus não vai me dar. Moisés pensou isso, mas a diferença é que uns desistem. Agora que eu estou entrando na mensagem, a diferença é que uns desistem e outros continuam. Quem está sentindo Deus, glorifique a Ele aqui. Quando nós estamos firmados no eterno, promessas não nos tira da presença dele. Os que desistem são aqueles que vêm até Jesus pelo que ele pode dar, porque falar naquela igreja tem uma mulher que é usada por Deus, ela usa na revelação, profetiza, sabe até a cor da cueca, o número da identidade, da casa, da casamento, dá tudo. Tem gente que vem até Deus nesse intuito. Isso não é errado. Errado é continuar assim, depois que você entende que Ele é a essência de tudo, que quando Ele chega na sua vida, todas as outras coisas perdem o valor. Aquele que tem um encontro com Jesus começa a dizer: tudo que eu queria eu não quero mais, porque não vale mais a pena, porque o que eu queria na verdade nem eu sabia, mas eu encontrei, é a presença desse Deus. Você vai se encontrar com esta presença, ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar a sua história, porque não tem um que se encontre com Ele que permaneça do mesmo jeito, preso a esta terra. Isaías, quando viu a glória do Senhor, quando ele viu o trono, ele já disse: ai de mim que sou pecador, tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Diz que um dos serafins voa com uma espécie de alicate e coloca uma brasa
do altar de Deus, nos seus lábios, e ele é purificado. E quando ele vê a glória da presença de Deus, esse homem muda. A vida dele muda na mesma hora, no mesmo segundo, no mesmo milésimo. Porque antes de ver Jesus era pecado, era estar no palácio, era um vinhozinho com o rei, era uma mulher aqui, uma mulher lá, era uma vida de safadeza, de ser vergonhice. E o pessoal falando, mas tu é profeta. Eu dizia, eu não estou nem aí, eu sou profeta mesmo, da boca suja, falo palavrão, bebo, prostituo, eu não estou nem aí. Não tinha um compromisso, nunca teve um encontro com Deus. Mas no dia que Deus apareceu para ele, apareceu quando? No momento da prova. Porque quando estava tudo bem, ele queria vinho, palácio, palavrão, mulher, prostituição. Mas o tio dele, que era o cara que mandava no pedaço, dizia, esse profeta está corrupto, mas se alguém denunciar ele, eu corto a cabeça. Porque o tio dele era rei. Vai mexer com filho de rei, vai mexer com família de rei para você ver. Então ele fazia o que queria, não estava nem aí. Mas no dia que o tio morre, fala, meu Deus, o meu tio morreu, vou pegar minha cabeça, agora o negócio vai ficar estreito para mim. Correu para o templo para orar, e orando na morte do rei Uzias, no mesmo ano, Deus aparece para ele. Ele é purificado e a vida dele já muda. A palavra dele não é mais palavrão, não é mais boca suja, não é mais vinho na mesa do rei. A palavra dele é essa: quem há de... Eu não saí da palavra. Moisés, Isaías e tantos outros, quando viram o Senhor, deixaram de viver para si mesmo, para cumprirem a vontade de Deus. Agora este profeta está anunciando o evangelho, indo em nome de Jesus, indo em nome do Senhor, pregando, procurando os valores eternos. Moisés teve a sua vida mudada porque ele conheceu a Deus e decidiu andar com Deus, não pelo que ele podia dar, mas por quem ele era. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó para sofrer com o povo no deserto. Você já parou para pensar tamanha gravidade é uma atitude dessa? Nunca uma pessoa em perfeito e são juízo faria isso. Largar uma vida no palácio. Quando muita gente que aqui, se eu pudesse estar naquela mansão no Lago Sul, se eu pudesse ser filho de presidente, de governador. Ele fez ao contrário. Você eu sofro aqui nesse deserto, dessa periferia de Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, e tem gente lá no palácio, deputado, empresário. Ele fez ao contrário. Ele disse, eu não quero palácio, eu quero deserto, e eu quero sofrimento por causa desse Deus, porque eu sei que o que ele tem para mim não se compara. As coisas desta terra são eternas lá no céu. Cadê aqueles que amam a presença? É a tua hora de adorar, é a tua hora. Após que o maçuite candaca, raquebonte-cas, e me que for suite pensa, racante que suite caça, candocamanaia, repate que sude que me saia, reclefaste que desceu. Deus está renovando os escolhidos que amam a presença. Deus está renovando os escolhidos que amam a presença. Sofrimentos. Sofrimentos que a nossa igreja não quer mais nem ouvir falar. Agora os nossos púlpitos não são mais, muitos deles, locais de pregação de um evangelho verdadeiro. São locais de palestras de autoajuda, de palavras de efeito morais. 5 passos para ser bem sucedido na vida, 3 estágios de um milionário,
curando a depressão, fugindo da opressão do bullying. É só coisa para a pessoa se sentir bem, se sentir paz, tendo paz nessa vida, conforto, riquezas. Ei, o meu Jesus não mandou você juntar riquezas aqui. O meu Jesus mandou você perder aqui para ganhar lá. E se Ele te der, que seja Ele, mas não seja o desejo do seu coração. Queremos uma igreja forte. Quer vencer as tempestades, as más notícias? Aprenda a perder tudo por causa de Jesus. Nós ouvimos ditados no mundo, nem todos eles têm 100% de verdade, mas alguns nós podemos trazer para nós. Como aquele que diz que quem tem tudo e não tem Jesus não tem nada. Mas se você não tem nada e tem Ele, você tem tudo. Isso é a verdade. O que nós precisamos é voltar a ter a presença dEle, irmão. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não dou mais glória, aleluia. Eu parei de evangelizar. Eu não estou indo mais à igreja porque, olha, eu perdi meu parente querido. Eu estou passando necessidade. Eu estou com uma luta com meu marido. Isso é conversa fiada. Isso é coisa que Deus tampa o ouvido e diz: eu já estou cansado de ouvir. Ela não reconhece que a verdade é que ela deixou de me buscar, deixou de me amar, ama mais as coisas desta terra do que a minha presença. Porque se ela dobrasse o joelho hoje e se arrependesse, eu descia com a minha unção sobre ela. Todos os demônios que estavam oprimindo ela iriam cair por terra. É isso que o diabo tem medo. De crente que é doido, que ama a presença de Deus acima de tudo. Você acha que é fácil estar aqui neste altar? Você não sabe as batalhas que os seus líderes passam para estar na presença de Deus e cobrir a sua vida. A diferença de que porque muitos da igreja caem e você vê seus líderes de pé todos os dias forte, meu Deus, ele passa por isso, ela passa por aquilo. Eu fiquei sabendo que aconteceu isso na família dela. Eu fiquei sabendo que ela está acometida de uma enfermidade. Ele está ali, ela está ali. Aí você pergunta, ele é um super-homem, ele é uma mulher maravilha. Não, a diferença é que quando o mal, as coisas desta terra vêm para nos abater, a gente fica até caído, a gente se machuca, é retalhado, é ferido, se decepciona, quer desistir, queremos, quer largar tudo, queremos. Mas a gente chega, começa a chorar e fala: papai, me bateram. Papai, olha o que os demônios estão fazendo contra a minha vida. Papai, é o que estão tentando sepultar as promessas. E nós sabemos que quando estamos chorando, caídos sem força, confessando a nossa dependência dele, ele se levanta e fala: pode deixar, meu filho, eu vou julgar a tua causa. Quem foi que te bateu? Quem foi que mexeu contigo? Porque você é a menina dos meus olhos. Essa é a diferença. A gente vai para a presença. Você foge da presença na luta, a gente vai para ela. Aí Deus pega você na mão, sara as suas feridas, enxuga as suas lágrimas, entra com providência. Onde o demônio está amarrando, ele manda um anjo lá para dissipar e abre a porta. Aqueles que falaram mal de ti, Deus te honra na presença deles e fala: quem é? Quem é? Quem é? É só para quem crê, é só para quem crê. Pode pegar, porque você precisa. Pega! Nós passamos aflições como todos, mas todo dia é um milagre. Tem gente que busca saber o seu amanhã no horóscopo, na astronomia, nos signos. Para com isso. Isso não é para gente que vai para o céu. Ah, pastor, mas o que é errado? Eu estou preocupando com o meu futuro. Não, Deus não mandou você se preocupar com o seu futuro. Deus mandou você viver pela fé. Jesus diz: basta cada dia o seu mal. Não andeis como gentios preocupados com o dia de amanhã. Para de preocupar, eu quero que vocês tenham fé. Fé no quê? Que todo dia, quando você abrir os seus olhos, eu vou estar lá para cuidar de você. Isso é só para quem é crente. Isso é coisa de louco. Se tem louco aqui, dá um berro.
que não tem crente que tem a presença e não fica falando, ai, o aluguel vai vencer, o gás está acabando. Ele acorda já esperando o anjo trazer para ele a providência, porque nunca faltou e nem vai faltar. Olhe para cá. Já viu tanto que a gente se preocupa? Quem paga a prestação aqui? Aluguel, carro, casa, quem? Quantos anos você está se preocupando? O boleto já acabou e a prestação ainda não, está nem na metade, né? São tantas vezes. Mas olha, você estribuchou, ficou com medo e até hoje não faltou. Fala para o seu irmão, nem precisava. Nem precisava ficar com medo. Nem precisava brigar, puxar os cabelos, dizer que vai se matar. Quantos anos? Está lá. Prestação do carro, está lá. Suado, difícil, mas... Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Então dá um glória a Ele neste lugar, porque é para isso que você veio. A glorificar e exaltar esse Deus. Querer, pedir, vai pedindo, porque você só vai crescendo. Vai chegando um nível que você começa a entender que você precisa é da presença. Aí você vai parar de pedir outras coisas fúteis e vai começar a pedir presença. Eu quero presença, eu quero presença, eu quero presença, eu quero presença. É de ditar, meu Deus, eu quero a tua presença. Aí entra no jejum, eu quero a tua presença. Vai pro monte 7 dias, 21. Eu quero a presença. Ah, meu Deus, não resiste pessoa assim. Aí daqui a pouco, quer unção. Eu quero unção. Eu quero unção. Aí começa a realizar a obra de Deus dentro do chamado que Ele tem contigo. Aí depois começa a pedir coisa absurda. Que Deus fala, ele está chegando onde eu queria. O povo começar a olhar para ele, já vai dizer que ele tem algum problema. Uma vez eu fiz um propósito com Deus, só na minha mente. Falei, Deus, se já tive tanta decepção, se essa pessoa é escolhida de Deus, olha só, olha os pedidos. Eu dou 1 minuto para o telefone tocar. Não tinha nem comunhão com essa pessoa e não sabia nem se ela tinha meu número. Eu dou 1 minuto para essa pessoa me ligar aqui. Vou ter o celular e fiquei olhando. Tá vendo, Deus? E os ponteiros. Aí deu 55, 56, 57 segundos. E eu falei, se não ligar, eu não vou perder meu tempo com essa pessoa. Mas se ligar, eu vou fazer tudo que eu puder para ensinar alguma coisa para essa pessoa. Quando deu 59 segundos. Tem gente que diz que Deus não existe, né? Tem uns atores, né? Mas quando o avião cai, o navio afunda, todo mundo grita por ele, né? Teve um ateu que falou que era ateu, graças a Deus, isso em rede nacional. Tenha paciência com os ignorantes. Eu acho que eles creem mais do que a gente. Só não tem coragem de mostrar. E ali, quando deu 59 segundos, o telefone toca, eu, alô? A pessoa liga. Aí, a gente entende que quanto mais você tem comunhão com Ele, mais você vai pedindo coisas loucas. Ixi, teve crente que já pediu para ver o Espírito Santo. Já, irmão. Teve crente que ficou 40 dias no monte pedindo isso. Eu quero conhecer o mundo espiritual. Se isolou de todo mundo. Quando ele saiu, ele andava na rua, as pessoas da rua caíam. Pá, pá, pá. Ele andando na peça, só pá, pá. Quando ele entrou no quarto dele, teve uma experiência. Coisas sobrenaturais que só pede quem peça. Eu tenho um hino que eu fiz, que é meu, que diz que, eu falo assim, saltei no vazio, esperando o meu chão, para sentir a essência da adoração. Primeiro, a adoração para mim é a junção de 3 coisas: a, dor, mais ação.
Quando você sente dor, você adora. O verdadeiro adorador, ele entende isso, que ele adora a Deus na hora da dor. É a dor mais ação, adoração. E só adora a Deus quem tem coragem de saltar no vazio, confiando que a mão dele vai aparar. A gente, desse dízimo vai faltar. É pentecostal assim, ele quer ouvir anjo, reteté, voadora, telefone, ninja. Fala de dízimo e oferta para ele. Vai para outra igreja. Se entregar. Tudo que Deus quer de mim. Teve um dia que eu estava triste com Deus. Falei, Deus, eu não queria te dar um negócio para a tua obra, eu não tenho condição. Aí ele falou, filho, mas tu já deu a sua vida. Você já deu tudo que você tinha para dar. Eu quero que você permaneça assim. Se entregar. Não pelo que Deus tem para dar. Porque o meu Deus é verdadeiro. Pessoas que servem a Ele pelo que Ele tem para dar vão morrer no deserto. Se você está nesse rumo, se arrependa hoje. Comece a se alicerçar na sua salvação. Mas eu não estou pregando aqui um Deus ingrato, ruim, pastor. Então o senhor está pregando para mim que eu vou servir um Deus que vai me prometer um monte de coisa, não vai me dar nada dela, e eu vou morrer sem ver, e se eu brigar com ele, vai ficar indignado comigo. Não! Eu vou dizer que eu vim pregar um Deus, eu estou tão emocionado, que esse foi uma revelação que Deus me deu, que está difícil até das palavras saírem. Estou pregando um Deus que tem planos melhores do que o seu. Vamos lá, primeiro pedido, fala aí, ver a glória. Mais alto, ver a glória. Segundo pedido, fala, segundo pedido. Mais alto, segundo pedido. Entrar na terra prometida. Mais alto, entrar na terra prometida. Eu já estou encerrando, olha para cá, Moisés. Deus fala, meu filho, vai dar uma volta, fica ali na beira das colinas de Moabe, dá uma olhada na terra de longe. Ele com seu cajado. Tá vendo? Tô não, senhor. É catarata já a idade. Aí Deus tira a catarata. Tá vendo agora? Tá um pouco embaçado, anemia no sangue, as visões estão ficando brancas. Então Deus toca no sangue. Viu agora? Tô vendo não, porque tem artrite, osteoporose, os ossos tá encurvado, não consigo ficar em pé. Deus toca nos ossos, levanta. Agora tá vendo? Eu quase estou vendo, mas o meu pulmão já é muito velho. Eu estou ficando sem ar aqui nessa latitude. Eu vou desmaiar, Deus renova o pulmão. E agora, Moisés? 120 anos. Está vendo? Tô, Senhor. Está longe, mas eu estou vendo. Tem umas plantas verdinhas ali. Tem uma água pura e cristalina do outro lado. Mas eu não vou entrar, né, Senhor? A Bíblia diz que Moisés vê de longe e morre. Só que o texto está dizendo que Deus sepulta ele, pega ele. Ninguém achou o corpo de Moisés. Você acredita que anos isso quase me deixou doido? Pela misericórdia de Deus, eu sempre gostei de ler a Bíblia. Isso aqui me fez fazer um curso de teologia para achar isso aqui. Ninguém me respondeu isso. Eu fiz um curso, fiz o bacharel em bibliologia, em divindade, fiz o mestrado em história de cristianismo. Estou fazendo um doutorado e não vi resposta para isso. E aí eu entrei no que eu estou pregando para você. Deus, eu vou te pedir uma coisa. Eu sei que a tua palavra diz que as coisas reveladas pertencem aos homens, mas as ocultas pertencem a ti. Mas eu quero saber essa coisa oculta aqui. O Senhor cumpriu ou não cumpriu com os pedidos de Moisés? Deus, não tem explicação, o Senhor escondeu o corpo dele. Alguma coisa o Senhor queria aprontar. Quem quer que Deus responde? Pedidos absurdos. Pois acredita que Deus me respondeu?
Já estou encerrando, mas eu quero que você entenda isso. Olhe para cá, Moisés vê, é sepultado, ninguém acha, nem o diabo. Essas escavações aí é o cão usando gente para ver se acha o corpo de Moisés até hoje. Ninguém achou Moisés. Aí Moisés é sepultado, pediu para ver a glória de Deus. Pediu para entrar na terra e Deus não deu nenhum dos dois. Colocou ele na fenda da rocha e passou sobre ele. Aí João 1,18 diz que ninguém viu a Deus. Fala bem alto, ninguém viu. Tá pensando que é mentira? Vamos lá, João 1. Já estou encerrando, mas eu quero que você entenda isso. Eu estou pregando intimidade com Deus. Que você tenha ousadia para querer ver coisas absurdas na sua vida acontecer. Tudo dizendo que não e você dizer, eu quero isso. O diabo falou, morreu, acabou os planos para essa família. Você dizer, não, eu quero vida. E pela sua amizade com Deus, Deus olhar e falar, está lá no túmulo, na sepultura, velando o caixão, dizer, Deus, eu não aceito isso, pode trazê-la de volta, porque ainda preciso ter uns bar com ela, com ele. E Jesus olhar e falar, anjo, vai lá e levanta de novo, porque... Mas por que, Senhor, a lei da morte? Eu não, mas foi uma pessoa que pediu, e essa pessoa quando pede... Essa pessoa quando pede, eu não sei dizer não. Pode ser absurdo, mas eu dou, porque ama a minha presença. Deus faz, Deus faz, Deus faz. Que todo incrédulo seja envergonhado nessa noite, porque Deus ainda faz. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. Mas ele diz, o filho unigênito. Quem é esse filho unigênito? Eu não ouvi? Jesus. Que está no seio do Pai, esse o revelou. Ninguém viu a Deus. Na época de Moisés ninguém podia ver a Deus, mas Jesus veio. E quando Jesus veio, o que o Senhor estava dizendo? Para todos aqueles que queriam me ver e não puderam, agora podem ver a minha glória, da pessoa do meu filho. Moisés pediu isso 1500 anos antes de Jesus Cristo vir. Sabe o que Deus fez? Levou ele para o céu. Eu imagino que a primeira coisa que Moisés falou foi, Deus, eu te servi, eu pedi duas coisas para o Senhor não me deu, né? Imagina Moisés, Deus dizendo, Moisés, calma. É porque esse negócio que você pediu é muito forte. E eu não poderia fazer isso 1500 anos antes. Aí passam-se 1500 anos após a morte de Moisés. Diga assim, 1500 anos. Isso é coisa de doido, não é qualquer cabeça que entende não. Fica aí no Facebook, na novela, não vai entender mesmo. Mas se ora, jejum e lê Bíblia, entende. Passa 1500 anos após a morte de Moisés. Aí Deus chama Moisés. Moisés! Moisés, sim. Eu acho que ele tinha até esquecido, né? Lembra dos pedidos que você fez? Aquele lá de ver a sua glória e pisar na terra. Nem lembro mais, já estou aqui salvo mesmo. Não, o pedido que você fez, lembra? Eu lembro, Senhor, estou lembrando agora. Aí está Jesus subindo no monte. Estou me arrepiando aqui. Com 12 discípulos. Aí Jesus está subindo ao monte. Aí, como eu falo que coisa sobrenatural Deus não revela para qualquer um. Daqueles 12, ele tira só 3. Pedro, você tem comunhão? Tá lá Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, cadê o Tiago? Vem cá, Tiago, tu também tem comunhão. Tá faltando um, não podia faltar esse. Reclinava no peito. Tem um que se eu não chamar ele vai dar um colapso. João, já estava treinando. Pensei que o senhor não ia me chamar. Vem cá, João.
Vamos subir aqui, o lugar do monte. Diga assim, Monte Tabor. Moisés conheceu ele. E já até orou lá. 1500 anos depois do pedido. Jesus chama os três e fala assim, ora, porque eu vou ter que fazer uma coisa aqui que meu pai mandou. E os disse, mas o que foi? Não, um negócio que Deus mandou, eu ia curar, eu ia limpar os leprosos, mas Deus mandou fazer um negócio, porque tem uma pessoa muito especial para ele que pediu um negócio e ele disse que não é um para mentir, nem filho do homem para se arrepender, então ele tem que cumprir. E ele mandou subir aqui para cumprir essa promessa que ele fez. É mesmo a promessa que é uma pessoa aí, vocês vão ver ele. Mas é quem? É seu pai, sua mãe? A promessa é para quem? Para um de nós? Vocês vão ver quem é ele. Vocês já ouviram muito falar dele. Quando vocês eram bebezinhos, o pai de vocês faziam vocês dormir assim. Houve um homem que abriu o mar vermelho, quando ele estendeu um cajado, e as águas se abriram como um muro à esquerda e muro à direita. Vocês vão ver ele. Está lá Jesus começa a se transfigurar, entrando no corpo que Moisés tinha. Meu Deus. Para ter contato no mesmo nível de espiritual. Jesus começa a ficar branco como a neve. Imagina aqueles três vendo aquilo. É só para quem tem comunhão. O homem que eles ouviam pregar ficando branco. E se não bastasse que a branco começasse a voar. Eles começaram a... Imagina, vai andar com ele. Você disse que não queria ver Deus. Aí o que Deus faz com a gente? Eles tremendo, aí além de branco, Jesus começa a ficar resplandecente. Começa a brilhar, igual esse refletor aqui. Vira um feixe de luz. Está tremendo. Aí de repente vem uma nuvem. Que nuvem é essa? A mesma nuvem que descia para falar com Moisés 1500 anos atrás. Lucas, Mateus e Marcos dizem isso. A nuvem vem. A irmã Bia conhece. A nuvem vem. E de repente quem sai da nuvem? Quem sai da nuvem? Moisés e Elias. Deus está lá, olhando lá da nuvem e dizendo: vai, meu filho, vai lá. O que é? Vai, eu estou cumprindo o que você me pediu. Você não queria ver a minha glória e não queria entrar na terra prometida. Se tem crente pentecostal, adora o Deus de promessa está aqui. Meu Deus, é forte demais. Eu não sei se lá no céu chora. Acho que fosse eu tinha chorado. Jesus está lá resplandecendo. E Deus dizendo: ai, Moisés, a glória. Você não queria ver? Moisés vê a glória. E Deus fala: sabe onde é que você está pisando? Sabe por onde eu te passei com a nuvem para lá e para cá? Judeia, Galileia, Samaria, essas cidades de Gate. Ei, você está vendo o mar da Galileia? Sabe que cidade é essa, Moisés? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Essa é a terra prometida. Imagina o diabo com o queixo caído, porque ele é o acusador. Disse: Deus é mentiroso, promete e não cumpre. Imagina Deus olhando: e aí, Satanás? E aí? Cumpre ou não cumpre? Até o que é impossível.
até coisa absurda. Ei, não tem limite, não tem lei natural para impedir a promessa de Deus sobre a tua vida. Se o que Deus te prometeu vai além da expectativa, da capacidade humana, das leis da física, da química, eu não sei. Pode crer, porque Deus vai cumprir. E a voz sai da nuvem: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouve. Moisés volta para a nuvem, bater um papo lá com Jesus. E eu vou só para quebrar seu galho, eu já vou te adiantar o que eles falaram. Falaram sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Conhece não as duas testemunhas do Apocalipse? Uma que vai ter poder para fazer não chover, e a outra para transformar o mar em sangue. O dom é irrevogável. Deus não se arrepende. Bater um papo. E Jesus falou: Moisés, eu fiz tudo isso só para cumprir a promessa que Deus te fez há 1500 anos atrás. Pode voltar para a nuvem, porque já já eu estou lá para te dar um abraço, Moisés. Porque ainda melhor que esta terra prometida é a que vai ser para todo sempre lá na glória. Eu quero ver crente pentecostal da glória reteté na palavra, irmão. É na revelação da palavra. Isso é para quem é crente, é para quem ama Ele, para quem tem presença. Sabe o que Deus está mandando dizer? Fiquei mais louco ainda. Fica de pé. Fica de pé. Isso é lícito se de creres de todo o coração. Irmã Dianane vai louvar. Isso é lícito se creres de todo o coração. Deus está falando para você agora. Cadê os que creem? Levanta a mão e glorifica para eu saber. Deus está falando. Tem alguma coisa absurda para pedir para Ele hoje? Meu Deus, eu vou repetir porque tem crente que não está ligado, é muito forte. A pessoa nem entende, perde a bênção e não sabe. Mas Deus está lembrando: tem alguma coisa absurda, sobrenatural que você queira de Deus, então peça agora. E ela vai baixar, não sei se a irmã Dianane pegou o hino. Irmã Dianane pegou o hino lá, você conseguiu? Dá para cantar ele? Então eu quero, aquele lá, está na minha pasta. O que eu falei que Deus ia fazer aqui, para quem crê, curas, coisas sobrenaturais. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Quem quer largar o medo e querer mais de Deus? Você sente que uma coisa te segura de você não renunciar, não querer ir. Tem medo de se perder, de se frustrar. Não, mas se eu me entregar demais para o ministério, eu vou ter decepção. Diz que ser pastor é difícil, é muita pedrada, o caminho é muito estreito. Quem tem esse medo, mas quer perder ele hoje, quer mais de Deus, quer ficar a biruta, igual eu, igual a pastora Vânia, assim, não está nem para nada, só quer Jesus, está na prova, está rindo, está na bênção, está rindo. Quem quer a presença dele, vem aqui à frente, não, mas vem correndo, porque o que é bom dura pouco, irmão. Na casa, que faceria naragache, roque menefeu, alastite assai. Meu Deus, estão aqui pessoas que querem coisas sobrenaturais nas suas casas, nas suas famílias, querem mais comunhão contigo, querem ouvir o Senhor falar como falava com Moisés. Deus está falando aqui, segura aí, que me faça, que tem pessoas que vão ouvir a voz de Deus na rua, para saber que Deus fala aqui. Você vai ouvir a voz de Deus, eu não sei como, mas você vai saber que é Ele, e Ele vai falar no seu ouvido. Não se espante, não se espante, isso é só o começo, isso é só o começo do que Deus tem para você, que crê nele nesta noite. Meu Deus, eu estou orando agora
agora, Pai, por essas pessoas que querem mais da tua comunhão, que querem mais da tua presença, que estão sendo envolvidas por um manto de glória nesta noite. Deus, Pai, se o Senhor me usa, meu Pai, essas pessoas verão a tua glória e saberão que um dia também entrarão na terra que o Senhor prometeu através de Cristo Jesus, onde há muitas moradas. Mas o que eles precisam agora é comunhão, é andar contigo, é a tua presença, é falar face a face. E eu oro por elas agora, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te pegar aí, crente. Eu não vou tocar em você, porque Deus já está tocando. Mas Deus vai te pegar aí, você que é pentecostal, vai sentir um renovo na tua vida. Cadeias estão sendo quebradas aqui hoje. Libertação está acontecendo, demônios estão indo embora deste lugar. De vidas aqui por causa da presença que dissipa as trevas. Eu vou contar agora até 3. E você vai começar a pedir e dar glória. Você vai pedir e dar glória. E se você não é batizado no Espírito Santo da glória, porque Deus vai te batizar no Espírito. Racante que me nefaço e de cássia. Meu Deus, toma este povo agora que está ligado contigo. 2, derrama da tua graça e da tua unção. 3, cumpre a palavra que foi pregada agora. Mas Clebeto, vai adorando, vai louvando, vai pedindo a Deus a glória dele sobre a tua vida, porque ele está derramando. Os obreiros que têm unção, dá lugar. Os pastores que têm unção, dá lugar para me ajudar. E candará a cheia que tem. Amandarabaxique, Narachai, aleluia. Deus está tocando. Peça a Ele aí. Peça a Ele o que você precisa dele. Dá um pouquinho mais de sono, cantor. Acalma o meu pensar. Vai pedindo a Ele, é pra Ele que você tem que pedir. Me levas pelo fogo, queimando todo o meu ser. Recebe desta glória. Confio em Ti, confio em Ti. Olha aí. Creio que Tu és a cura.
libertação. Aleluia. Coloca aí o escudo aí pra mim. Aleluia. Pode pedir, crente. Pede o absurdo, pede o milagre e busca a presença. Porque o teu Deus vai te surpreender. Dá som. Aleluia. Candarada nasce. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida, nunca me cansarei. Deus está operando neste lugar, vai glorificando e adorando. Posso ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel, é mais doce do que o mel. Vem me tirar desta prova, vem me levar para o céu. Já vi fogo e terremoto. Olha aí essa voz de Deus, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a tua voz me acalmou. Mas tua voz me acalmou. Oh, aleluia. Tu dá ordem às estrelas e ao mar o seu limite. Eu me sinto tão seguro, onde no teu colo altíssimo. Não há ferreiros, guerras, esse pecho diante da sua voz. Não há doença. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus é lindo neste lugar, igreja.